Bom dia, pessoas! Tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou aqui no momento pessoal, estudando, e decidi, assim, gravar esse vídeo, assim, rapidamente, porque eu estava lendo esse livro aqui, da Cecília Baju, ouvi nas entrelinhas, e aí me veio uma série de lembranças dos estudos que eu tenho feito e das coisas que eu tenho pesquisado. E aí decidi ligar aqui a câmera do meu celular e começar a gravar, tá bom? Depois da vinheta a gente conversa um pouquinho mais. Tava aqui pensando, gente, Eu tirei o meu óculos, tá? Porque eu vi que tava refletindo aqui a luz que eu liguei pra auxiliar aqui a câmera não ficar oscilando a iluminação. Enfim, tava aqui estudando e lembrei de uma coisa sobre a diferença que é a gente ler e a gente ouvir histórias. E aí eu pensei, trazendo para um contexto assim mais educativo, algumas dicas e conhecimentos assim que eu tenho previamente sobre ler e escutar histórias. Eu fiz um curso faz um tempo já sobre mediação de leitura, e aí eu lembrei de algumas partes que eu aprendi lá no curso, e aí nesse vídeo eu queria dividir um pouquinho com vocês. Eu lembro que lá no curso eles falavam sobre a importância de você ler e você ouvir a criança a partir do ponto de vista do que você acabou de ler. Então, ouvir a criança o que ela tem a falar sobre a leitura. Aí aqui no livro da Cecília Baju diz o seguinte, que a conversa literária é uma ótima forma da criança rememorar o que acabou de ser lido para ela. Então ela trabalha com várias... como eu posso dizer? Ela trabalha vários conceitos. Conceitos não, gente. Esqueci. Não sei a palavra que eu devo usar. Na verdade, o que eu queria falar é sobre a construção de conhecimento que a criança faz a partir da leitura. Então, quando ela expressa o que ela entendeu da história, ela consegue colocar ali as coisas que marcaram, ela consegue fazer... lembrar de alguma coisa que aconteceu na vida dela, quando ela estava em outro ambiente que não seja a escola ou que não seja ali em casa. Então é uma ótima forma de despertar o conhecimento da criança. E daí que a Cecília fala aqui no livro que as práticas de leituras, como essas, de leituras em voz alta, essas coisas, possibilitam que a criança troque significados e interpretações a partir do que foi lido. E aí até, assim, lembrando um pouquinho mais, eu lembro das rodas, aí puxei assim a lembrança das rodas de conversa que eu fazia com os meus filhos a partir dos livros que a gente lia. Então, às vezes saíam umas coisas assim, nada a ver com o livro, sabe? Mas era legal como ativa, é muito legal ver como ativa a memória das crianças, entendeu? Além do mais, a Cecília também fala aqui no livro que quando a criança conversa sobre o que ela leu, sobre o que ela ouviu, sobre a história que ela ouviu, ela ativa conhecimentos no sentido de aprender a se expressar, aprender a colocar em palavras o que ela está sentindo. Eu vou até pegar aqui o livro e eu separei aqui um trecho, deixa eu ver se eu acho agora, que eu tava lendo que me marcou demais. Acho que tá aqui, peraí. Aqui, ó. Falar dos textos. Falar dos textos é voltar a lê-los. O regresso aos textos por meio da conversa sempre traz algo novo. A princípio, para quem fala, já que escuta enquanto diz a outros o que o texto suscitou em si, e desse modo ensaia sua leitura como uma música quando lê uma partitura. Nesse ensaio, a pessoa muitas vezes se surpreende com os sons de sua própria interpretação. Às vezes, não é nem aquilo que a gente está pensando, mas quando a gente lê e quando a gente fala, sai coisas que a gente não estava esperando, né? Por isso, então, e é até engraçado
falar isso, porque que nem eu falei pra vocês, nas rodas de conversa que eu tinha com os meus filhos aqui, às vezes saía até coisa que, tipo, não tinha nada a ver com o livro, sabe? Mas era muito engraçado. Por fora, para outros, a música de nossa leitura pode nos revelar os realces que conferimos àquilo que lemos, as melodias que evocamos ou a percepção de sua ausência, os ruídos ou os silêncios que os textos nos despertam. Eu achei muito legal isso aqui, eu fiquei muito pensando bastante, né, sobre isso, sobre essa parte que ela fala dos ruídos ou silêncios que os textos nos despertam. Às vezes a gente pensa e não fala, ou às vezes a gente fala e não pensa, sabe? Deixa eu tirar o óculos, gente, que tá refletindo. É uma coisa meio... não sei explicar, gente. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo e tal, mas, assim, vou jogar lá pra Joyce, ver o que a Joyce faz. Mas é isso. Eu acho que essa troca de leitura, essa troca de ambiente de leitura faz muito bem para o desenvolvimento como um todo da criança, para o nosso desenvolvimento também, porque não é só a criança que aprende, a gente acaba aprendendo muitas coisas também. A gente, acho que também nós, como educadores, aprender a ouvir o que a criança tem a falar, né? Porque é muito importante essa escuta, gente, do que a criança tem para falar. Então, às vezes, a gente quer só impor a nossa razão, mas a gente não para um minuto para ouvir o que ele tá falando pra gente, o que ele tá trazendo, né? Então, eu acho que nesse sentido é muito importante essa questão do escutar. E, enfim, é só compartilhando com vocês, assim, um momento meu de eureka, um momento de pensar, de refletir sobre as coisas que eu leio. E eu já deixo como dica esse livrinho aqui pra você, se você quer conhecer um pouquinho mais, quer ler um pouquinho mais sobre ouvir, né, sobre leituras, mediação de leitura, eu te indico muito esse livro. Eu não lembro quanto que eu paguei, mas ele é da Pulo do Gato. Eu não lembro quanto eu paguei nele, mas esse livrinho aqui tem acho que mais uma coleção. Não sei quantos livros tem nessa coleção, mas tem uma coleção que a capa é muito parecida, só muda a cor, que é muito maravilhosa, gente. Eu tenho 2 livros da coleção, mas assim, já tô querendo comprar o restante, porque se você tem interesse desse mundo leitor, né, de literatura e tudo mais, eu acho que esse é um livro ótimo para você iniciar, assim, seu pensamento crítico sobre mediação de leitura e sobre a você leitura. Que é mãe ou responsável, eu vou deixar, assim, uma dica especial, que para você interagir com a escola do seu filho, mesmo sendo escola pública, tá, gente? Os meus filhos estudam em escola pública, né? Eu tenho um pensamento sobre educação, então eu estudo sobre educação e eu acredito que a escola pública vai trazer para eles um conhecimento de mundo que foi o conhecimento que eu tive. E aí, abarcado com a educação que eu quero passar para eles e com toda a estrutura familiar que eu e meu marido, a gente planejou para eles, eu acredito muito na importância deles estudarem numa escola pública. E, sobretudo, na importância de nós, pais, agirmos com sabedoria, né? Com, muitas vezes, parcimônia, com entendimento, pautado no conhecimento. Então, cobrar a escola sobre projetos de leitura, o que meu filho está lendo, quais são as ações que a escola está fazendo para que esse desenvolvimento leitor dele aconteça, né? O que a professora está fazendo em sala de aula. Então, eu acho muito importante esse diálogo de nós, pais e responsáveis com a escola. Então, nesse sentido, eu queria deixar um recadinho para você, pai e educador. Cobre da sua escola, cobre da escola do seu filho, seja ela pública ou particular. Quais são os projetos de leitura que eles têm feito? Gente, a leitura, por incrível que pareça, ela vai ajudar em todos os sentidos da vida dos seus filhos. Então, invistam em leitura, invistam em clubes de leitura, invistam em livros. Todas as pessoas que eu converso, eu fico até um pouco chocada, porque a pessoa fala, livro infantil é muito caro.
Mas, gente, você compra tanta coisa. E eu acho assim que um livro, ele não é. Ele pode até ser caro, mas você tem que analisar assim. O que que aquele livro vai trazer de retorno? Qual o desenvolvimento que ele vai causar para o meu filho? Então, a partir dessa perspectiva, desse ponto de vista, eu acho importante a gente ponderar aí as decisões sobre o que a gente compra. É claro que aqui eu não tô querendo ditar nada para ninguém, tá, gente? É só um pensamento meu que eu tô compartilhando mesmo. E eu acho que é isso. Em todos os links aqui dos vídeos do canal, eu sempre deixo o link das bibliotecas públicas, que são bibliotecas que fazem empréstimos de livro. A gente tem um sistema de bibliotecas, principalmente aqui em São Paulo, eu não sei em outras cidades, tá? Porque eu não conheço. Mas aqui em São Paulo a gente tem um sistema de bibliotecas nos céus, bibliotecas públicas que fazem empréstimos de livro. E, inclusive, as bibliotecas do céu têm acervo atualizadíssimo, assim, de lançamentos infantis. Então, essa é uma ótima dica, tá, gente? Se você não tiver condições de comprar um livro, de investir em um livro, leva teu filho na biblioteca. Faz o cadastro dele na biblioteca, vai uma vez por semana lá, troca um livro, pede pra ele, faz a leitura com ele do livro infantil. Não tem problema nenhum de você fazer a leitura do livro com ele. E é isso, gente. Eu falo bastante, me perdoem. Mas é isso, eu já te agradeço. Se você tiver me escutado até o fim, eu já te agradeço. Deixo minha enorme gratidão a você que continua me acompanhando aqui nesse canal. Que assim como eu, acredita que a leitura pode mudar a vida de muitas pessoas. E é isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um beijo pra vocês, meu povo. Tchau!